Então, nessa noite de hoje, reconheçamos a sombra que paira sobre as nossas vidas, não apenas sobre o mundo e sobre o país, mas sobre cada um de nós em nossas famílias. E reconheçamos que essa sombra fala, repete e reitera a dúvida. Será que tem um sentido mesmo tudo isso que a gente está vivendo? Será que não é uma violência, uma ira, uma vingança? Será que não é o caos e o nada gerando um sofrimento inútil para a humanidade? Eis que a tese do materialismo, do caos, da desordem geral, da injustiça, da revolta, prevalece como uma sombra que banha e cobre praticamente a terra inteira, praticamente a humanidade toda. Se não o tempo todo, pelo menos em alguns momentos da nossa semana, certamente essa sombra nos atinge. E essa sombra é extremamente poderosa e perigosa. Como já nos revelou Viktor Frankl, famoso e importantíssimo fundador, propositor da logoterapia, quando nós duvidamos, quando nós deixamos crescer dentro de nós a incerteza, a dúvida sobre a existência de um sentido na vida, a gente de alguma forma desiste da existência. Viktor Frankl tem uma história linda a respeito disso, eu sugiro que vocês pesquisem, é muito bonito. E é muito bonito como ele, a partir da vivência dos campos de concentração, onde ele via que muitos dos seus colegas de campo de concentração se entregavam a sua própria vida exatamente por não verem mais sentido na vida. Essa experiência é fantástica para nós agora, porque as sombras terríveis daqueles tempos se repetem. E todos aqueles que nessas nossas prisões autoimpostas, porque fomos nós que nos colocamos na prisão do desespero, da mágoa, da culpa, nós muitas vezes, ao duvidarmos do sentido da vida, também, em algum grau, desistimos da existência. Reconhecer isso é fundamental, porque quem não tem problema não tem solução. Quem não tem problema, quem se acha virtuoso, dá de dedo naquelas pessoas das quais a humanidade foge, apontando o dedo, os suicidas. A revelação espírita é clara para falar. Praticamente toda a humanidade, raros são os espíritos humanos que não tiveram uma dúvida ensombrecendo suas vidas a ponto dessa dúvida lhe subtrair alguns anos da programação reencarnatória. Compreendamos isso, o quanto praticamente todos perderam algum tempo da sua programação reencarnatória, abreviaram suas vidas por deixar crescer em seus corações a dúvida sobre o sentido da vida. Então, nós, nesse momento crítico das nossas vidas, em que morte e vida, desespero e esperança, egoísmo e amor disputam as nossas almas, especialmente agora, fortaleçamos a fé,
fortaleçamos a certeza no sentido maior. Alguns de nós podem pensar, mas a dúvida não é importante nesses tempos? Sim. A dúvida é ferramenta fundamental para a nossa lucidez espiritual. Nós precisamos duvidar dos dogmas religiosos, das ideologias políticas, dos líderes dos nossos ídolos de pé de barro, nossos ídolos das artes, da música, das novelas, nossos líderes da religião e da política. Nós precisamos duvidar deles, porque esses ídolos são fracos, esses ídolos são humanos, tão humanos quanto nós mesmos. Precisamos desidolatrá-los e humanizá-los, não para acusar, mas para deixar de absolutizar o que é relativo. Não há na terra seres especiais que mereçam a nossa idolatria. Todos merecem a nossa compaixão, a nossa fraternidade, mas não endeusá-los, não endeusá-los. A idolatria é apenas para o Deus único. Os outros somos todos irmãos, companheiros de existência. Então, a César precisamos dar o que é de César e a Deus o que é de Deus, como orientou Jesus. Aos homens, prestemos a nossa solidariedade, exerçamos a nossa compaixão, mas idolatria, absolutizar os nossos sentimentos, darmos referência, darmos o poder de ser a referência para as nossas vidas a seres humanos? Claro que não. A César o que é de César, a dúvida, a compaixão. A Deus o que é de Deus, o absoluto, o sentimento, a referência. Quando nós tivermos essa lucidez, nós nos fecharemos a esses ídolos que tentam dominar as nossas mentes pela propaganda, pela influência espiritual, plantando ideias nas nossas cabeças. Não. Nós precisamos da liberdade, e a liberdade vem do amor, a liberdade vem de Deus. Somente quando nós percebemos quem nos quer escravizar é que nós nos tornamos capazes de conquistar a nossa liberdade. A humanidade toda precisa de liberdade hoje em dia. Todos sob fortíssimas influências espirituais, todos precisamos saber que a nossa libertação vem do amor, vem da boa sintonia com a luz, vem da nossa relação com Deus. Entreguemo-nos ao colo de Maria. Entreguemo-nos à orientação, ao guia, ao Mestre Jesus. Entreguemos nosso coração de amor mais profundo ao amor absoluto que rege os universos. Deus é amor. E é essa sintonia, é essa busca, é essa abertura ao amor que nos vai orientar, que nos vai mostrar o sentido, que nos vai mostrar que tudo que acontece, pandemia, corrupção, doenças, conflitos, incompreensões, tudo, absolutamente tudo que acontece em nossas vidas são exercícios para o amor. Exercícios, chamamentos, convites à compaixão. Não duvidem de Deus. Não duvidem do amor, meus amigos. Em quaisquer condições que aconteçam, tudo que acontecer a vocês, aos seus amores, ao seu país, ao nosso país, à nossa terra,
tudo, absolutamente tudo guarda um sentido. E mesmo que nós não estejamos capazes nesse momento de decifrar esse sentido, de entender completamente esse sentido, creiamos, confiemos, entreguemos ao amor aquilo que é do amor. Isso vai renovar, vai arejar, vai limpar, vai iluminar as nossas vidas. Exatamente o que nós mais precisamos agora. A luz, a esperança, a vontade, a confiança, tudo isso virá de cultivarmos a nossa fé no amor. O amor tudo rege. O amor nada exige. O amor nada ensombrece. Ainda que nós falássemos a língua dos homens e dos anjos, se não tivéssemos amor, nada seríamos. Ainda que nós dessemos nossos próprios corpos, todos os nossos bens para os pobres, nossos próprios corpos em homenagem aos sofredores, se não tivéssemos amor, nós nada seríamos. Tudo conflui, tudo convida, tudo nos chama ao amor. Mesmo as dores mais profundas, mesmo as situações que geram mais revolta, acalmemos os nossos corações e renovemos, momento a momento, a nossa fé em Deus, a nossa fé no amor. É isso que nós mais precisamos nesse momento, reconhecendo a ameaça da falta de sentido que nos assalta a todo momento. Oremos por todos aqueles que colocamos em dúvida o sentido da vida. Rezemos por nós, por todos nós. No capítulo 28, coletânea de preces espíritas, a prece por um suicida. Quem é esse suicida? Nós mesmos. Ah, estamos fadados ao inferno? Claro que não. Estamos fadados, como todas as criaturas de Deus, ao amor, ao retorno à casa do Pai. Sabemos, ó meu Deus, a sorte reservada àqueles que violam as vossas leis, abreviando voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-la, essa vossa misericórdia infinita, sobre a alma de todos nós, que nos reconhecemos nesse momento com consciência e humildade, todos ameaçados por essa crise de sentido, essa dúvida em Deus, essa dúvida no sentido positivo de tudo, de absolutamente tudo que acontece para as coletividades e em nossas próprias vidas. Possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que nós experimentamos por não termos tido a coragem de esperar o fim das nossas provas, de pesquisar o sentido de nossas provas, de confiar naquele que permitiu que essas provas viessem, Deus. Bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-nos sob a vossa proteção. Inspirai-nos o arrependimento de nossas faltas e que a vossa assistência nos dê a força de suportar com mais resignação as novas provas que teremos que sofrer para repararmos nossos erros e
reconstruirmos, nos regenerarmos devido às nossas dúvidas. Afastai de nós os maus espíritos que poderiam de novo levar-nos ao mal. E prolongar os nossos sofrimentos, fazendo-nos perder o fruto de nossas futuras provas. Vós, bons espíritos, cujo trabalho, cuja missão é resgatar a todos nós de nossa infelicidade, conduzi-nos pela compaixão, pela comiseração, abrandando-nos a amargura, fazendo nascer em nós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas nossas mãos. Confia-nos a bondade de Deus, em cujo seio está aberto a todos os arrependidos, e não permanece fechado senão para os corações endurecidos. Queremos, meu Deus, estar entre os que se abrem ao arrependimento pelas suas dúvidas, pelos seus equívocos, pelas suas faltas, saindo da lista dos corações endurecidos. Que nesse momento nosso coração receba toda a luz da fé, toda a luz da certeza, toda a luz da compreensão, estabelecendo uma conexão com o melhor, com o mais alto, com o sentido maior de amor que embebe todos os fatos, todas as situações, todas as presenças de nossas vidas. Renovamos aqui, fortalecemos aqui a certeza de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, que todos os fios de nossos corpos estão contados, que tudo no hospital escola de nosso Pai é profundamente terapêutico, que tudo no hospital escola de nosso Pai é profundamente didático, que tudo no universo de nosso Pai é para o nosso bem, cabendo-nos apenas ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e abraçar, aceitar todas as situações como remédios e lições imprescindíveis para esse momento de nossas vidas. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas. Renovemos a todo momento a nossa fé, tirando de nossos corações, de nossas mentes, a dúvida, que deve ficar preservada para as coisas dos homens, enquanto que a certeza, a comunhão com o amor, com Deus, deve ficar destinada às coisas de Deus. Assim seja, meus amigos, minhas amigas. Graças a Deus. Até amanhã, às 18 horas. E espalhem, compartilhem, multipliquem todas as mensagens de luz e essa oração, inclusive, se você entender que ela pode servir para alguém que possa servir para outras pessoas. Graças a Deus. Graças, meu Pai, graças ao amor. Que assim seja, até as próximas.